tiveram dúvida, conseguiram fazer todos? Tem Ele algum... foi fazendo na aula com a gente. Ah, já fizeram. Ótimo, É. melhor ainda. Ótimo. Então, vamos dar sequência aqui nos cálculos químicos. Vamos lá. Professora, você vai dar uma relembrada nessa matéria que eu não lembro muito. A fórmula. Tá. O negócio é o seguinte, gente. Quando a gente fala de cálculos químicos, a gente tem que conseguir separar as grandezas, né? Essa ideia de massa dos átomos, pensa bem, a gente está falando de massa de algo extremamente pequeno, né? A gente não consegue ver o átomo. Como que a gente vai mensurar a massa de algo tão pequeno? Então, foi criada uma unidade de medida, né? Para a massa dos átomos. Essa unidade de medida é o U, chama unidade de massa atômica. Esse U, ele, assim como qualquer unidade de medida, né, é sempre com base numa comparação. E no caso desse U, é uma comparação com o átomo de carbono. Não sei se vocês vão lembrar aí que quando a gente começou o assunto na semana passada, eu mostrei para vocês tipo uma pizzazinha, né, que representando o átomo de carbono. E esse átomo de carbono foi dividido em 12 partes, vocês estão lembrados? Sim, um 12avos que você fala. Isso. Então, quando... Não estou conseguindo apresentar aqui, peraí. Vocês estão vendo minha tela, gente? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, tá pra ver. Tá, beleza. Eu não estou conseguindo nem apresentar aqui no teclado, não deu certo. Deixa eu ver aqui, se eu colocar aqui. Não deu. É apresentar, né? Coloca apresentação. Ih, tá travado aqui, gente. Eu vou tentar passar. Ih, não consigo passar nada. O que que eu faço? Hein? Deixa eu ver. Uai, não consigo passar. Deixa eu... Travou tudo aqui, gente. Só um minutinho. Não consegui mexer, mas não vou precisar sair da reunião, eu acho. Vou abrir de novo, vamos ver se vai dar certo aqui. Aqui. Agora vai, hein? Isso, graças a Deus, deu certo. Então, olha só. O átomo de carbono foi dividido em 12 partes, e aí, cada parte dessa, cada fatia dessa pizza é a unidade de massa atômica. Essa unidade de medida criada para os átomos, ela equivale a 1/12avos de um átomo de carbono. Só que essa unidade, gente, esse U, a gente não consegue medir na tabela periódica. Ele é uma massa extremamente pequena. E aí, o que vocês viram com o Tiago? Que tem como a gente calcular a massa das espécies, né? É o que a gente chama de massa molecular. É a massa de uma espécie química expressa em U. Continua sendo expressa em U. É só a gente somar todos os valores que aparecem na fórmula. Por exemplo, aqui a gente tem o ácido fosfórico. E aí, nesse ácido, olha só, quantos átomos de hidrogênio que nós temos? Hidrogênio é o H. 3. 3 hidrogênios. Quantos fósforos, que é o P? 1. Só 1. E oxigênios? 4. 4. Então, para a gente calcular a massa molecular, é só a gente levar em consideração quantos átomos de cada elemento que existe na fórmula. Porque cada átomos de elementos diferentes tem massas diferentes, né? Então, como são 4 oxigênios, eu vou pegar o 4 e multiplicar pela massa de um oxigênio, que é 16. Então, 4 vezes 16 dá 64. O fósforo tem um só. Então, 1 vezes 31, né, que dá 31. O hidrogênio tem 3, então 3 vezes 1, 3. Somando isso tudo aqui, dá 98 U. Só que, repetindo, essa unidade, gente, esse U, não tem balança nenhuma que mede U. Então, a gente não vai conseguir mensurar qual que é a massa de uma molécula só. Mas se a gente juntar muitas moléculas,
Especificamente, se a gente juntar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que número que é esse? Ele equivale ao quê? Vocês viram lá com o Thiago? O que significa esse número, gente? Esse 6,02 vezes 10 a 23. Hein? É o zilhão lá. Tipo assim, dentro, tipo a quantidade que vai ter de moléculas. Partículas. Isso. É um constante de Avogadro. Exatamente, perfeito, perfeito. Prestou atenção em tudo na aula passada, isso aí. Então, olha só, esse número, gente, equivale. Para a gente não ficar repetindo esse número enorme toda hora, esse número tem um nome, que é o mol, tá? O mol, ele é a dúzia da química. Porque, olha só, essa ideia é boa para a gente conseguir fazer uma analogia entre o mol e o que a gente conhece no nosso dia a dia. O mol é a dúzia da química. Se eu falar com vocês assim, gente, eu tenho aqui no meu porta-canetas uma dúzia de canetas. Todo mundo vai entender que são 12 canetas. Eu posso falar assim, gente, hoje eu fui no sacolão e comprei uma dúzia de laranjas. Aí todo mundo sabe que são 12 laranjas. Gente, eu sei lá, tenho uma dúzia de tomadas na minha casa. Uma dúzia de tomadas, todo mundo sabe que é 12. Eu comprei uma dúzia sei lá, uma dúzia de cachorro-quente, delícia. Uma dúzia de cachorro-quente, todo mundo sabe que é 12. Só que tá vendo que esse 12 serve para falar, essa dúzia, né, serve para falar de qualquer coisa que eu quiser. Não importa do que eu esteja falando, todo mundo entende que uma dúzia é 12. Da mesma forma que não importa do que eu esteja falando. Se eu falar que é um mol equivale àquele número enorme lá, aquele zilhão. É 6,02 vezes 10 a 23, tá? Um mol de canetas. 6,02 vezes 10 a 23 canetas. São muitas canetas. Tudo bem para vocês essa relação aí? Sim. Aí, então, quando a gente soma a massa de todos os átomos presentes numa fórmula, essa massa ela está expressa em U. O U a gente não consegue medir na balança, porque isso aí é a unidade para uma molécula só. Agora, se eu juntar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, nesse caso aí é um ácido, né? Moléculas desse ácido, aí eu vou chegar num valor que tem o mesmo número, é 98 também. Só que a unidade de medida eu consigo medir na balança. E essa unidade é gramas. Com isso a gente chega, gente, nessa constante, isso que vocês viram com o Thiago, né, o número de Avogadro. E aí a gente chega na relação aqui do mol. Se um mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas, a gente pode calcular quanto é a massa desse 1 mol, tá? A gente até então, olha, nós temos que visualizar as relações que a gente pode fazer. O mol, ele pode se relacionar à quantidade de partículas ou quantidade de espécies químicas, né? Nesse exemplo aqui, olha, mostra essa imagem. Olha só. Um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa. Se for átomos, então são 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Moléculas, mesma coisa, olha, um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E por aí vai. Então, o mol vale para qualquer coisa. Foi o que vocês viram com o Thiago. Então, quando a gente fala de quantidade de partículas, qualquer partícula, essa partícula pode ser de qualquer tipo, o mol é igual a esse zilhão aí, 6,02 vezes 10 a 23. Agora, vocês concordam comigo que essa massa, se eu quiser igualar a massa, cada substância vai ter uma massa diferente? Porque, olha só, no nosso exemplo da dúzia, vou voltar nos exemplos que eu falei com vocês, né? Eu falei assim, ó, uma dúzia de canetas, uma dúzia de laranjas, uma dúzia de, o que mais que eu falei? Cachorro-quente. Os três exemplos têm 12 unidades. Só que se eu colocar numa balança, as 12 canetas têm uma massa, os 12 cachorro-quentes têm outra massa, e
e as 12 laranjas têm uma outra massa. Consegue visualizar isso? Que mesmo sendo a mesma quantidade, as massas são diferentes, porque são coisas diferentes? Sim. Então, essa massa, gente, a massa de um mol de determinada coisa é a massa molar, que foi aquilo que vocês calcularam com o Tiago. E ela tem o mesmo número da massa molecular, porque é só somar tudo. O que difere é a unidade de medida, né? A massa molar, ela é expressa em gramas por mol. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas vocês já fizeram, né? Então, nem precisa repetir. Então, aqui, olha, SO3 é um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio. Então, o enxofre, 32, mais 3 vezes a massa do oxigênio. 3 vezes 16 dá 48. 48 mais 32 dá 80. Então, isso aqui eu fiz com algumas substâncias. Não precisa anotar aqui, porque vocês já fizeram com o Tiago. Então, deu para relembrar aí? Quem pediu para relembrar? Tá tranquilo? Tá sim, obrigada. De nada. Então, olha só, gente, essa relação que a gente... Olha como que o mol, ele é versátil. Observe essas relações aqui, ó. Se eu pegar um mol de SO3, SO3 é o trióxido de enxofre. Eu posso falar que um mol de SO3 equivale a 80 gramas de SO3, porque é a soma das massas dos elementos, né? Então, deu 80 gramas, beleza. Um mol de SO3, se eu quiser desmembrar esses mols, olha só, um mol de SO3, vocês concordam que também é equivalente a um mol de S? Vê se faz sentido. Não entendi. Olha só, geralmente aqui é onde vocês começam a confundir. Então, olha só, se eu tiver uma molécula só de SO3, nessa molécula, você tem quantos átomos de enxofre, que é o S? Um, Um. E de oxigênio? três. 3. Beleza, então, para uma molécula, eu tenho um átomo de enxofre. E para um mol de moléculas, eu tenho quantos mols de átomos de enxofre? Um. Tá vendo que a proporção é 1 para 1? É como se a gente pensasse assim, olha, eu tenho um estojo aqui com canetas, cada um estojo. No estojo eu tenho 4 canetas. Uma é azul e 3 são vermelhas. Então, a cada um estojo, uma caneta é azul e 3 são vermelhas. E se eu tiver 10 estojos, eu tenho quantas canetas azuis? Azul, 3 vermelhos do mesmo jeito. Vai ser 10 azuis, no caso. 10 azuis e 30 vermelhas, né? Que é o triplo. A proporção, ela se mantém. Então, a mesma coisa aqui, ó. E se eu quiser fazer uma relação com o número de mol de oxigênio, gente? Quando eu tenho um mol dessa substância aqui, do SO3, eu vou ter quantos mols de oxigênio? 3. 3. Porque se em uma molécula eu tenho um átomo de enxofre e 3 de oxigênio. Então, em um mol de moléculas, um mol de enxofre, 3 mols de oxigênio. Muito bem. E agora, se eu quiser fazer uma relação com a massa, olha só, em um mol de enxofre, qual é a massa de enxofre? Ô, gente, só um segundinho aqui. Faz a relação para mim. Eu tenho que atender ele e pegar um. Eu estou sozinha aqui. Nesse 1 mol de SO3, qual é a massa de enxofre? Pensa aí, por favor, eu já volto. Rapidinho.
Pessoal, voltei, me desculpem, viu? Voltei, vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim. Sim. Acabei encerrando a apresentação aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo pra gente. Tá? Ah, tá. Só que, Então, tipo olha assim, só. eu acabei não entendendo direito essa última relação. Se você puder repetir aqui. Aham. Tá. A gente estava relacionando aqui com a quantidade de mol, né? E se a gente relacionar com a massa? Olha só, porque tá vendo que inicialmente a gente fez aqui, ó, 1 mol de SO3 é igual a 80 gramas de SO3. E se eu quiser separar, nesse 80 gramas de SO3, qual que é a massa de oxigênio e qual que é a massa de enxofre? Tem como saber isso? Uma informação. A massa de um átomo de enxofre é de 32 U. E a massa de um átomo de oxigênio é igual a 16 U. Sabendo disso, tem como a gente calcular qual é a massa de enxofre nesses 80 gramas de SO3? Sim. É quanto? No meu cálculo deu 176. 176? Mas não pode, olha, como que eu vou ter 176 dentro de 80? O Eu total não é fiz 80? 2 vezes 1, Hã? que é o S. Eu fiz 32 vezes 1, que é o Aham. S. E o oxigênio, que é 3. Então, o oxigênio tem 48. Então, 48 vezes 3. Que deu Ah, não. 144 mais 32. Eu Não, acho que não. vai ser 16 vezes 3, né? Isso, É, cada oxigênio é 16. Eu vi 48 lá. Ah, não, aqui, ó, 16, ó. Cada oxigênio é 16, tá vendo aqui em cima? Então, 3 vezes 16 que dá 48. mas eu quero esse raciocínio. Assim, eu queria entender o que você fez, Amanda. É assim, ó. Deixa eu ajudar aqui. A gente tem aqui o SO3. SO3 é a substância. Como saber qual é a massa de enxofre e de oxigênio aqui separado? Olha só, quantos átomos... Aí tem que ter informação aqui, olha. S é igual a 32U e oxigênio é igual a 16U. Essa informação é dada. Então, não são 3 átomos de oxigênio? Sim. Sim. Então, fica 3 vezes, cada oxigênio é 16. 3 vezes 16. O resultado disso é que é 48, Entendi. tá? Agora, o enxofre, ele Aí, aparece mais uma vez 32, só. 80. Isso. 1 Tá. vezes 32, 32. Quando a gente somar isso tudo aqui, dá 80. Tá. Então, nesse desse diagrama que a gente está construindo aqui, olha só. A gente pode afirmar, com certeza, que nesse 1 mol de SO3, a massa de enxofre é igual a 32 gramas, né? Olha só, a massa de enxofre é 32 gramas. Desses 80 gramas, 32 são de enxofre e os outros 48 são de oxigênio. Todas essas relações aqui são verdadeiras, estão conseguindo enxergar? 1 mol de SO3 equivale a 80 gramas de SO3, também equivale a 1 mol de S, também equivale a 3 mol de oxigênio, a 32 gramas de S, a 48 gramas de oxigênio. Até aqui, beleza? Beleza. Entendi agora. E agora, olha só, e se a gente quiser relacionar com a quantidade de partículas? Em 1 mol de SO3, quantas são as moléculas de SO3? 4. É isso? Tipo assim, Não, uma de ah, tá. e 3 de oxigênio? Não, não. Em 1 mol de SO3, nós Ah, temos. Agora eu quero saber assim, qual a geral 6 quantidade de moléculas. vezes 6 Isso, 0,3, a constante. isso, a constante, o número de Avogadro, né? Então, aqui, em 1 mol de SO3, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de SO3, tá?
E nesse 1 mol de SO3, gente, quantos são os átomos de enxofre? Átomos, hein? 1 mol de SO3, quantos átomos de enxofre? Um, Tem um átomo de enxofre quando você tem uma molécula de SO3. Só que agora você tem 1 mol de moléculas, são muitas moléculas. Nesse 1 mol, qual é a quantidade de átomos de enxofre? Então vai ser tipo 1 vezes 6,02, né? Isso, aí multiplicar por 1 é o próprio valor, né? Então, aqui, olha, em 1 mol de SO3, nós podemos afirmar que existem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre. E agora, hein, gente? Agora, para quem está atento, ó, em 1 mol de SO3, quantos átomos, qual a quantidade de átomos de oxigênio presente? 3 vezes. É isso? 3 vezes 6,02 vezes 10 a Que 23. orgulho! Isso aí! Muito bem! Muito bem! Isso aí, gente, olha só. É só a gente pensar assim. Eu gosto de pensar no exemplo do estojo com as canetas, porque aí vocês não confundem. Olha só, se eu tenho um estojo, tem uma caneta azul, 3 vermelhas. Se eu tiver 20 estojos, eu tenho 20 canetas azuis e 20 vezes 3, né? Ou seja, 60 canetas vermelhas. A proporção é a mesma. Aqui, quando eu falo de mol, eu quero que vocês visualizem que mol é uma quantidade enorme de partículas. Lembra que a gente fez a analogia, né? É a dúzia da química, só que é uma dúzia enorme, né? Então, aqui, em 1 mol, se uma molécula de SO3 você tem um átomo de enxofre e 3 átomos de oxigênio, quando você tiver 1 mol de moléculas de SO3, você tem 3 vezes mais átomos de oxigênio, não é? A gente não fez a relação aqui, não são 3 mols de oxigênio? 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23. 3 mol vai ser o triplo aqui, 3 vezes 6 dá 18,06, né, vezes 10 a 23. Eu deixei só indicado aqui para vocês verem que a gente está multiplicando por 3 por causa desse índice aqui, tá bom? Esse número aqui. E agora, para fechar, gente, em 1 mol de SO3, tem quantos átomos totais? Não importa se é enxofre ou se é oxigênio. Átomos totais. Qual que é a quantidade? 3 vezes 2 dá 10 a 23. Esse 6,02 vezes 10 a 23 equivale a 1 mol só, né? Quanto você está Vai ser pensando? 4. 4. vezes Exatamente. a constante. 4 vezes o valor da constante. Por quê? Em uma molécula, a gente não tem 3 átomos de oxigênio e 1 átomo de enxofre? Somou tudo, ó, 4 átomos. Então, quando eu tiver 1 mol de moléculas, eu tenho 4 mols de átomos. 4 mols é 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Átomos totais. Tranquilo? Tranquilo. Gente, anotem isso aí, por favor, tirem foto. Esse aqui, ele tá lá no Drive também? Esse aí eu Fica não... gravado. Fica gravado. Ah, tá. Beleza. Esse eu não postei lá não, mas eu posso mandar para vocês. No Drive fica mais fácil para vocês acessarem do que no WhatsApp, vocês acham? Não, é só porque quando fala assim, eu não sei dos meninos, né? Mas eu acabo vendo no YouTube mesmo. Ah, porque a gravação vai ficar de qualquer jeito, não é só dar um pause, não. Beleza. Então vamos lá? Olha só como que o mol é versátil, gente. Dá para a gente falar várias coisas. E aí, continuando aqui nas grandezas dos cálculos químicos, a gente tem a grandeza chamada quantidade de matéria. Quantidade de matéria, ela é representada pela letra M, da mesma forma que quando a gente fala em volume, a gente usa o V, temperatura usa o T, quantidade de matéria é representada por M. E ela nada mais é do que a quantidade de mols presente em determinado sistema. Por que eu estou falando desse valor aí? Porque em alguma questão, se aparecer para vocês a pergunta assim, qual a quantidade de matéria de tal coisa? É a mesma coisa que se estivesse perguntando assim, quantos mols de tal coisa estão presentes ali, tá? Então, quantidade de matéria é mol, tá bom? Beleza? Beleza. Olha, Então, olha esse dado aqui, ó. Vamos fazer juntos esse aqui?
Em 880 gramas de CO2, vamos apagar isso aqui, ó. O enunciado está falando assim, ó. Em 880 gramas de CO2, 880 gramas de CO2, essa é a nossa quantidade, né? Eu quero saber qual a quantidade de matéria em 880 gramas de CO2. Quanto vale o N nesse caso aqui? Quando a massa de CO2 é 880 gramas. É a mesma coisa eu perguntar assim, olha, 880 gramas de CO2 equivale a quantos mols? O que vocês fariam? Como que eu vou fazer para relacionar massa com mol? Aqui ele já está te dando a massa da soma desses dois, esses 880 gramas já é o valor do, ou eu tenho que somar de carbono com mais 2 vezes oxigênio. Tem que somar, porque esse valor que está dando aqui é a massa da substância. Isso aqui você consegue colocar na balança, né? 880 gramas dessa substância. Aí a gente precisa dessas informações aqui. Se não tiver as informações, são aqueles dados que a gente tira da tabela, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. O carbono, a massa dele é 12. E o oxigênio, a massa dele é 16. Sabendo disso, o que vocês fariam aqui? Calcula, né? 12 vezes 1 e o oxigênio vezes 2. Isso. Então, quando a gente faz esse cálculo, o que a gente está fazendo, na verdade, gente, é calculando a massa molar, né? Que vocês fizeram vários exemplos com o Thiago na semana passada. Então, olha só, o oxigênio é 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32. O carbono, cada carbono tem massa 12, né? Então, 1 vezes 12 é igual a 12. Somando aqui dá 44. Então, a massa molar do CO2, ela é 44 gramas por mol. Então, 1 mol pesa 44 gramas. E aí, para responder essa pergunta aqui, 880 gramas de CO2 tem qual quantidade de matéria? Ou seja, tem qual número de mol? Como que eu faço? Divide. Divide o quê? Fazer a 880 por 44? Vai dar no mesmo, dividir ou fazer a regra de 3. Eu não sou muito adepta de fórmula, gente. Mas eu vou colocar das duas maneiras para vocês. Olha, toda vez que a gente quiser achar o N vai ser igual à massa. A massa que é fornecida para a gente, essa massa, ela está sempre em gramas, tá? Dividido pelo M maiúsculo. O M maiúsculo é a massa molar. Massa molar é em gramas por mol. Aplicando essa fórmula a gente consegue, mas eu penso o seguinte, não compensa gastar espaço no HD decorando fórmula. HD é seu cérebro, não compensa. Se você consegue fazer por regra de 3, olha só, como que a gente faria por regra de 3? Foi o Guilherme que falou? Sim. Como que seria por regra de 3, Guilherme? Me ajuda aí. Colocaria esse CO2, ele faz aquele tracinho, é 44 gramas de mol, aí colocou o N, tracinho para frente, quanto que vale em 880 gramas. Isso. Então, isso mesmo, a ideia tá certa. Só para montar certinho aqui, olha, 1 mol de CO2, só para a gente escrever bem certinho, 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. É essa informação que a gente tira da massa molar, né? 44 gramas por mol, ou seja, cada mol tem 44 gramas, não é isso? Cada mol tem 44 gramas. Se a gente tem 880 gramas, nesses 880 gramas, qual é a quantidade de matéria, né? Ou seja, qual é o número de mol? Deu para entender? A gente vai até colocar o N aqui, né? Geralmente vocês não gostam de outra letra na regra de 3 que não seja o X, né? Vou colocar o N aqui para diferenciar, tá? Então, esse N, olha só, no final das contas, olha quem é o N. O N vai ser igual a 1 vezes 880, né? Que dá 880, dividido por 44.
Ou seja, é a mesma conta que a gente faria na fórmula. Tá vendo? Quanto que deu isso aqui, gente? 20. 20, muito bem. Aqui, 88 dividido por 44 dá 2. Tem um zero aqui em Eita. cima, 20. Só que Oi. assim, por exemplo, aí você chegou aqui depois desse 44. Aí eu não entendi o raciocínio para você ter que fazer essa regra de 3. Uhum. Tipo, Tá. que, Quando a gente faz esse exercício que o Thiago passou para vocês na aula passada, era para a gente calcular, era para vocês calcularem, né, a massa molar de algumas substâncias. O que é massa molar? Massa molar é a massa de um mol de determinada substância. No nosso exemplo, a gente falou assim, né? Eu falei com vocês, eu tenho 12 laranjas, uma dúzia de laranjas, 12 laranjas, uma dúzia de canetas, 12 canetas. Só que as massas são diferentes. Então, mesmo que seja a mesma quantidade, cada substância vai ter a sua massa. Então, eu posso ter 1 mol de água, 1 mol de CO2, 1 mol de Uhum. oxigênio. Tá. Em quantidade é a mesma coisa, agora em massa é diferente. E aí essa grandeza a gente calcula somando todas as massas, né, dos elementos presentes. Então aqui, como que a gente interpreta essa informação aqui, olha? 44 gramas barra mol, ou seja, Uhum. 44 gramas por mol. Quer dizer Uhum. que cada mol Cada mão tem tem 44 44 gramas. gramas, isso. Então, Ah, tá. Então, um tem 44. Ah, tá bom. isso, isso. 1 mol tem Tá. 44 gramas. Então, Esse quando você... N aqui, tipo assim, geralmente ele vem como o quê? O Como... X, não, tipo assim, mas como matéria que você falou? quantidade de matéria. N Quantidade de significa quantidade de matéria. Tá. matéria, isso. Tá bom. Anota aí, por favor. Esse N, gente, é quantidade de matéria. Quantidade de matéria é o nome da grandeza, tá? E a unidade de medida para essa grandeza é mol. Quantidade de matéria. Então, falou quantidade de matéria, lembra que está te perguntando quantos mols, tá bom? 1 mol de CO2 é 44 gramas. Vamos fazer mais um exemplo aqui, só para ver se vocês estão craques? A pergunta vai ser assim, olha, qual a massa de 10 mols de água? Qual a massa de 10 mols de água? E aí, de informação, vou colocar para vocês aqui, olha. O hidrogênio tem massa igual a 1 e o oxigênio tem massa igual a 16. E aí, gente, qual é a massa de 10 mols de água? Dois minutinhos aí para fazer, hein? Quem conseguir, me avisa aí, por favor. Ó, alguém já mandou no chat aqui, deixa eu ver. 170. Ah, Amanda, você errou por 10. Acho que você somou errado a massa, foi só isso. A fórmula da água. Isso. A Bela acertou. Isso aí, Bela. Olha só, gente, nesse caso eu não coloquei a fórmula, né? Mas a fórmula, então a gente quer saber a massa de 10 mols de água. Para saber a massa de 10 mols, primeiro eu tenho que saber qual que é a massa de 1 mol de água, né? O Guilherme marcou 189? Não, Guilherme, tá errado. Acho que você digitou errado, né? Deve ser 180 que você queria escrever, não? E 189, como... Deixa eu ver. Ah, tá, não, beleza. Então, só digitou errado. Então, aqui, ó, a água, a fórmula da água, né, gente? H2O. Se a fórmula da água é H2O, qual é a massa molar da água? Vamos calcular.
Guilherme, eu até olhei rápido aqui e vi que é justificável mesmo, tá do ladinho aqui, tá tranquilo. Então, aqui, ó, H2O. Qual é a massa molar da água? Cada oxigênio tem massa 16, né? Então, aqui, olha, 1 vezes 16 é igual a 16. Cada hidrogênio tem massa igual a 1, mas nós temos 2 hidrogênios na fórmula, então 2 vezes 1 dá 2. A massa de 1 mol de água, gente, então é 18 gramas. Quer dizer que a massa molar da água é 18 gramas por mol. Olha, agora ficou fácil, ó. A Amanda já viu o erro aqui também, calculou com um hidrogênio só, né? São 2 na fórmula da água. Então, olha só. O que essa informação que nos traz, gente? 18 gramas por mol. Quer dizer que cada mol de água pesa 18 gramas. Se eu quero saber a massa de 10 mols, tá fácil agora, né? Esse aqui a gente nem precisa perder tempo com a regra de 3, ó. Vamos aprender a ganhar tempo nessas continhas, né? Olha só. 1 grama de, quer dizer, 1 mol de água, 1 mol de água tem 18 gramas. Se eu quero saber 10 mol, essa conta é fácil, né? Ó, multiplicou por 10. Regra de 3 envolve proporção. Olha só, a segunda linha, ela foi multiplicada por 10. A primeira linha foi multiplicada por 10 para ela virar a segunda. Então, esse valor aqui do x, ele tem que ser 10 vezes maior, né, do que 18. Então, a resposta é 180 gramas. Ô, gente, fala sério, isso aqui não é gostoso de fazer? Só tipo assim, igual agora você falou 10 mols, eu já achei que tinha que ir já para aquela do N. Aí depois que eu vi que eu falei, não, mas é só o mol. Aí Só um mol. Ó, só mais um aqui para acabar, hein? Eu vou perguntar aqui, ó. Qual a quantidade de matéria? Qual a quantidade de matéria em 20 gramas, 200, não, 20 gramas, 20 gramas. Oi? Em 20 gramas de NaOH. Então, olha só. Aí, informações aqui. O sódio tem massa 23, o oxigênio tem massa 16 e o hidrogênio tem massa igual a 1. Oi, Mari. Oi, Dó. Gente, alguém tá com o áudio ligado aí? Desliga, por favor. Qual a quantidade de matéria em 20 gramas de NaOH? Quantidade de matéria em 20 gramas de NaOH. Vamos lá, 2 minutinhos para acabar a aula. Daqui a pouco a Nina já chega, se ela já não tiver chegado aí, ó, tá quase na hora de sair. Hoje é a Nina, não é? Qual a quantidade de matéria em 20 gramas? Amanda, não, tá errado, Amanda. Quantidade de matéria, quando eu pergunto quantidade de matéria, eu tô perguntando mol, tá? Então, é a mesma coisa de falar assim, quantos mol tem em 20 gramas de NaOH? Vamos ver aqui. Você ignorou as 20 gramas. Essa informação crucial não pode ignorar, não. Isso, Bela, isso mesmo, Guilherme, Bela, certinho. Arrasaram. Muito bem. Amanda, você falou que caiu sua internet aí? Tenta fazer isso aí, Amanda. Qual a quantidade de matéria em 20 gramas de NaOH? Eu calculei as unidades. Viajei. Eu também, eu vou te falar da primeira vez. Eu confundi um pouco onde que tem que ser matéria e onde tem que ser mol. Eu tinha multiplicado 40 por 20 deu 800, falei, uai. Aí, tá. aí eu falei, é N.
Aí, que eu vi aqui no caderno, aí eu falei, ah, tá. Isso. Quando a gente fala de quantidade de matéria, a gente está falando do N. Para achar o N, é pegar a massa, essa massa aqui, ó. Isso aqui é massa. Quantidade de matéria é o N. E a partir daqui, olha, desses dados aqui embaixo, a gente calcula o M, que é a massa molar. Tá? Então, todas essas grandezas, para usar a fórmula, né? Então, aqui, ó, tem a fórmula do NaOH. NaOH. Para achar a massa molar, é fácil, né? Só tem um de cada. Então, a massa molar ali, nem vou fazer daquele esqueminha das setinhas, só tem um de cada, ó. Tem um sódio, que é 23. Tem um oxigênio, que é 16. E tem um hidrogênio, que é 1. Então, 23 mais 16 mais 1 dá 40. Significa que a... Oi? Eu tinha calculado só isso. Só isso? Aí ignorou os 20, né? Você que falou que ignorou os 20? Pode não, ó. Então, olha só, a massa molar é igual a 40 gramas por mol. O que a gente entende quando lê isso, gente? 40 gramas por mol. Que tem 40 mols? Não. 40 gramas por mol. Quer dizer que É que cada um mol tem 40 gramas. Isso, né? Isso mesmo. E não é um mol de qualquer coisa, é o mol de NaOH. Cada um mol de NaOH equivalem a 40 gramas. Aí a pergunta do enunciado quer saber qual a quantidade de matéria, traduzindo quantos mols, eu vou chamar de X, né? Ou posso chamar de N. X mol vai ser equivalente a 20 gramas. Olha só que fácil essa conta aqui. A segunda linha, observa, 20 é a metade de 40. Então, esse X aqui tem que ser a metade de 1, né? Então, aqui, ó, X é igual metade de 1, meio mol. A quantidade de matéria de NaOH, né, presente em 20 gramas dessa substância é meio mol. Entendido? Sim. Entendi. Então, beleza. Vamos fazer uns exemplos? Antes dos exemplos, está faltando uma última grandeza para a gente relacionar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a Nina já chegou. Nina? Chegou. Eu vou ter que encerrar, gente. Vou conversar com o Thiago, ver se é possível ele continuar daqui, para a gente não ficar uma semana, né? Para vocês não terem que esperar uma semana, mas vamos ver, tá? Ou se ele vai continuar com a orgânica. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Gostei de ver, tá? Muito bom mesmo. Oi, Nina, tudo bem? Boa noite. Ei, Thalita, tudo bem? Tudo jóia. Boa aula para vocês. Aproveitem a Nina aí. Tchauzinho. Tchau. Até mais. Boa noite, pessoal.